A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre Saulo de Tarso, ou o apóstolo Paulo. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9, que diz assim: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito e fixando os olhos nele, disse este. Então aí já confirma, né, que ele estava falando que era Saulo, mas também se chamava Paulo. Saulo de Tarso era o nome antigo de Paulo, que em hebraico significa Shaul, no grego Saulos, assim determinado no livro de Atos dos Apóstolos, né? Saulo nasceu e cresceu em Tarso, na Cilícia. Então era um lugar, né, aquele lugar era um centro intelectual, né, do Império Romano. E Paulo era cidadão por nascimento e pertencia a uma família de fariseus fervorosos, quer dizer, hebreus, tendo sido iniciado desde cedo nas leis e tradições judaicas. Lá em Atos 16, 37 diz assim: Mas Paulo replicou e açoitaram-nos publicamente, e sem sermos servos condenados, sendo homem romano, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançaram fora. Não será assim encobertamente, venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros, no 38, né, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram ouvindo que eram romanos. Então veja bem que Paulo também estava açoitando a todo mundo, né? Até os romanos ele estava tentando lançar nas prisões. Quando Paulo se defende no discurso, diz assim lá em Atos dos Apóstolos 22, 2, e quando ouviram falar-lhe em línguas, maior silêncio guardaram, e disse, no 22, 3, parte A, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel. Primeira parte 3, parte A só, tá? 22, 29. E logo deles se apartaram os que haviam de examinar, e até o tributo teve temor quando soube que era romano, visto que tinha ligado. Seu nome judaico era Saulo ou Saulo, como o rei de Israel, né? O rei Saul, sendo ambos da tribo de Benjamim. Não se sabe como é que a sua família foi residir em Tarso. Uma antiga tradição afirma que ele havia sido levado a Giscala, em Galileia, pelos romanos, depois que tomaram esta última cidade, né, este último lugar. É possível que a família de Saulo, em tempos anteriores, tivesse fixado residência em Tarso, como algumas colônias que os reis da Síria estabeleceram ali, ou que tivesse imigrado voluntariamente, como faziam muitos judeus por motivos de ordem comercial. Quer dizer, ali é uma cidade comercial, então muitos judeus se imigravam para lá, então não se sabe. Parece que Saulo tinha relações familiares de alto valor e de grande influência. Romanos 11:1. Saulo, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abrão, da tribo de Benjamim. Então veja que ele falou que não rejeitou a Deus, né? Mas porque ele era da tribo de Benjamim, era israelita. Filipenses 3:5. Paulo foi circuncidado ao terceiro dia, ao oitavo dia, aliás, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então, ele foi circuncidado como era a lei, né? Naquela época, né? Aos judeus. Já adulto, entrou em contato com o cristianismo, ele começou logo a perseguir, guiado pelo seu cego e farisaico zelo da lei judaica, considerando que isso era um dever sagrado, né? Então ele
pegavam os judeus achando que era um dever sagrado eles exterminar com os judeus. Né? Atos dos Apóstolos 8:3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Atos 9:1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, no 9:2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum desta seita, por alguns, ou por homens, ou por mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Atos 26:9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Atos 26:10. O que também fiz a Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. No 26:11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até as cidades estranhas os persegui. Então, Paulo não parava, Ele ia em todo lugar, ia perseguir até onde tinha um cristão, ele ia atrás. 1 Coríntios 15:9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta do judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e o assolava. Filipenses 2:6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. 3:7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o a perda por Cristo. Então veja que Paulo, ele ia atrás de todos os judeus, ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Paulo se arrepende de ser perseguidor da igreja de Deus. Então ele se arrepende. Lá em 1 Timóteo, ele fala assim, 1 Timóteo 1:7 diz assim: E assim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Era provável que Paulo ou Saulo, acompanhando o costume de muitos judeus, e principalmente os judeus da dispersão, o apóstolo usasse de ambos os nomes, dependendo da ocasião ou do local em que ele estava, ou para quem ele estava proferindo as palavras de Deus. Então ele usava ou o nome de Paulo, de apóstolo Paulo, ou de Saulo, dependendo do local ou das pessoas que ele estava falando, tá? Parece que Paulo tinha relações familiares de alto valor e de grande influência em Romanos. Ele manda saudar a 3 pessoas. Romanos 16:7. Saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. 16:11. Saudai a Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Também relata sobre o filho da sua irmã, Atos 23:16. E o filho da minha irmã, de Paulo, tinha ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. Então você vê que ele,
né, esse filho da sua irmã sabia de uma cilada que iam para fazer contra Paulo, ele foi e alertou, né, a Paulo, né, e isso podia ter sido até uma providência de Deus, né, porque Deus tinha algo para com Paulo, mas ainda ele estava rebelde, né, ainda ele estava perseguindo os judeus. Apesar de receber a educação subordinada às tradições e às doutrinas da fé hebraica e de ter pais fariseus, ele era cidadão romano. Ignorava-se por que meios haviam alcançado este privilégio, né? Então não sabe-se como é que ele entrou. Poderia ter sido por serviços prestados ao Estado, né, a Roma, ou talvez por compra, né? Podia ter comprado também o título. E pode bem ser que o nome Paulo tenha alguma relação com o título de cidadão romano. Então, também pelo nome, né? De qualquer modo que seja, dava-lhe grande importância na sequência de seu trabalho cristão. E mais do que uma vez, para salvar-lhe a sua vida, né? Então, vê que ele usava esses nomes, talvez até para salvar a sua vida. Usava de acordo com ele, onde ele estava. Atos 23:6. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, chamou como conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Tarso era o centro intelectual do Oriente, onde existia uma escola famosa, onde dominava a filosofia estoica. É possível que Paulo cresceu ali sob essas influências. Seus pais, sendo como eram fariseus, a lei mosaica, ou mandaram logo para Jerusalém para ser educado lá. A educação que seus pais queriam fixar nele eram as tradições já farisaicas. Sendo assim, foi instruído conforme a verdade da lei e teve como seu professor um dos mais sábios e notórios rabinos daquele tempo, o grande Gamaliel. Foi o próprio Gamaliel que aconselhou a Sanedrim a não tentar contra a vida dos apóstolos, em particular Paulo. Atos dos Apóstolos 22:3. Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos nós hoje sois. Atos 5:34. Mas, levantando-se ao conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora o apóstolo. Não, os apóstolos, mandassem para fora, que ele queria falar lá com as pessoas, né? No capítulo Atos 5:35, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito de que haveis de fazer a este homem. No 36, porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou os 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos, reduzidos a nada. No 5:37, depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo atrás de si. Mas quando este padeceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. No 5:38, e agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará.
Mas, no 39, mas se é de Deus, não poderão desfazê-las, porque que não aconteça serdes também achados combatentes contra Deus. No 5:40, e concordaram com ele e chamaram os apóstolos, e tendo-lhes açoitado, mandaram que não fizessem, não falassem no nome do Senhor Jesus e deixaram ir. Então aí é a história de Paulo ou Saulo de Tarso. A próxima postagem nós vamos falar sobre a conversão de Saulo, né? Então, não perca, que nós temos muita coisa para falar ainda sobre esse apóstolo, né? Sem contar que depois vamos falar de todos os seus livros. Que Deus abençoe a todos, não esqueça de pôr seu joinha, né? Você que não é inscrito, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Amém? Deus abençoe a todos.